Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Boa noite, Manu. Perfeito. Tentando adicionar ela aqui. Você não está conseguindo entrar, Renata? Eu aperto para aceitar e aparece embaixo, não pode participar. Eu te fiz um convite. Vê se tu consegue aceitar, talvez. Agora vai. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Tá conseguindo me ouvir e me ver bem? Muito bem, e você? Perfeito, aqui tudo certo também. Que bom. Boa noite, então, oficialmente agora. Aham. Minha primeira live vai ser já com você, que é vista como uma deusa aqui no Instituto Filhos. Ai, eu agradeço, gente, mas olha, tá bem longe disso, viu? Mas é uma honra participar. Eu agradeço muito o convite. É muito bom poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, viu? Estou sempre à disposição. Que bom, é um prazer te receber aqui então. Então, gente, é a minha primeira live, eu sou o Lucas, né? Sou psicólogo aqui no Instituto Filhos. Essa é a Renata, a gente vai falar sobre um assunto bem importante, interessante, né? Que é o luto no contexto adotivo, né? Então, você pode se apresentar aí. Obrigada, Lucas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Travaini. Eu sou casada, sou mãe da Luísa, que fez 4 anos ontem. Sou psicóloga desde 2006. Sou formada em TBRI, que é uma metodologia específica desenvolvida para as crianças que foram adotadas e sofreram traumas. TBRI é uma sigla que significa Intervenção Relacional Baseada na Confiança. Foi desenvolvida pelo Instituto Caring Birds, na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. É uma metodologia com muito embasamento científico, comprovada já, testada, comprovada, existe há quase 25 anos já nos Estados Unidos. E hoje eu trabalho com acompanhamento de famílias no pré e no pós-adoção. Tenho um curso também com base na TBRI, na minha experiência nesses acompanhamentos. Dou treinamento, capacitação, supervisão para profissionais, então profissionais do TJ, acolhimento, família acolhedora, profissionais da clínica também, que querem entender mais sobre adoção e querem engajar os pais também no trabalho, né, como um suporte para o tratamento dos filhos. E, enfim, meu primeiro emprego foi num acolhimento.
né? E foi lá que eu percebi a importância dos vínculos, da conexão para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, né? Eu acompanhava as crianças, as famílias de origem, as famílias adotivas, né? Fazia toda essa parte de relatórios. E eu pude perceber já nesse momento muitas dificuldades e desafios que os pais enfrentavam, enfim, de todas as naturezas, né? E também a limitação do sistema, enfim, da sociedade de um modo geral, quando a gente fala sobre adoção. Eu falo que foi um. Já comecei com tudo, né? Assim, foi um emprego que me trouxe muito crescimento pessoal, até mais do que profissional, porque né, é um trabalho muito desafiador, assim, é muito sofrido, né? De acompanhar essas famílias, essas crianças. Então, e também naquela época eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, né? Obviamente. Então eu não conhecia TBRI, teoria do apego, neurociência, nada. Eu tinha muita vontade de fazer a coisa dar certo e tal, mas não tinha muitas ferramentas como eu tenho hoje, né? E por isso que eu acompanho os profissionais também para nesse sentido poder levar essas ferramentas para eles, né? Para eles poderem fazer um serviço mais assertivo, às vezes até mais acolhedor, né? Com base nisso tudo, em todas essas teorias aí. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre luto no contexto da adoção, né, Lucas? Eu não sei Isso. por... vai. Não, eu concordei. Isso, pode falar, que você fala. Eu não sei por que você fez esse convite para mim, mas eu sei por que eu aceitei e eu vou contar, e depois você conta aí a sua versão. Tá. Quando o Lucas me convidou para fazer essa live, eu aceitei assim de bate pronto, porque por N razões, tá? Eu amo falar sobre luto. Primeiro porque faz parte da nossa vida. Todos nós vivemos lutos. Já vivemos lutos. Talvez as pessoas não associem que determinadas situações geram lutos, mas todos nós já vivemos. Então isso faz parte da nossa vida, né? Depois, porque o luto me colocou de volta na adoção, né? Foi me aprofundando nesse tema lá em 2017 que eu percebi que a adoção e luto estão completamente ligados. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Todos os processos de adoção envolvem luto. Dos pais, da criança, do acolhimento, enfim, não tem como, tá? E aí eu que na época não tinha esse foco na adoção, voltei para essa área, né? Eu fazia um trabalho voluntário na instituição de acolhimento aqui de Ourinhos, no interior de São Paulo, onde eu moro. E aí eu comecei a me aprofundar para levar esse conhecimento para elas, e aí tudo fluiu, né? Então eu tenho um carinho especial por esse tema, porque ele que me colocou de volta, e aí as minhas outras formações foram em decorrência disso. Então, é isso, né? Eu acho que é um tema importante, eu acho que pouca gente fala sobre isso, pouca gente entende isso, e a gente precisa levar em consideração a importância do luto nos processos de adoção, né? Muito bem. Esse tema, assim, ele surgiu um pouco do nada, né? E eu fui moldando e amadurecendo a ideia, né? Ele veio, assim, de um atendimento em que a pessoa tinha perdido o feto, assim, né? E dentro disso ela perdeu também o bebê, o útero, perdeu o útero, né? E isso que motivou ela a ir para adoção, né? E até lembro assim que a gente comentou da importância dela elaborar esse luto para conceber uma criança adotiva, né? Para que essa criança adotiva não ocupe o lugar do feto que morreu, nesse sentido, né? Então eu fui estudando, fui pensando assim, e é bem isso que tu falou, assim, toda adoção ela parte de um luto, né? Porque ela não implica num luto, porque implica em abandonos, implica em rejeições, né? E nós mesmos, né, somos feitos de perdas, de abandonos, de rejeições, né? Isso atravessa a gente o tempo todo. Então é um assunto que bem interessante, assim, que circula, né, muito pela gente, assim, pela nossa vida profissional, pessoal, né? Uhum.
Mas nesse sentido que veio a ideia, assim. E, né, eu falei desse assunto assim, e falaram, Renata, 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 Renata. E, então, Que bom, então já vamos falar com a estão Renata. sabendo comigo, porque eu tenho realmente paixão por esse tema, né? Então acho que tá dando para sentir, né? Assim, tô deixando Uhum, transparecer que realmente o luto é algo que eu acho importante e que eu acho um assunto profundo, é um assunto denso, então, né, começar. A gente nem tem pretensão de abordar tudo aqui, porque seria impossível, mas a gente vai trazer, né, umas pinceladas, algumas reflexões, um pouquinho de teoria também para embasar, né? Mas esse sim é um assunto muito profundo, muito complexo, né? Então a nossa pretensão aqui nem é, né, ir tão a fundo, mas já trazer uma primeira, né, uma primeira movimentação aí para todo mundo dar a devida importância, profissionais, pais, enfim, e cada um ir buscar mais meios de entender e de lidar com isso, né? isso. Mas é Uhum, exatamente isso, né? A gente pode falar do luto dos pais, dos filhos, da instituição, da família acolhedora, né? De N coisas. Mas mesmo quando, por isso que, né? Mesmo quando não existe a adoção como segunda opção, a maioria ainda é, né? A gente ainda tem famílias que tentam a via biológica, depois partem para adoção. Mas eu conheço algumas que optaram inicialmente pela adoção. Então você pode falar, ok, não teve um luto antes de infertilidade, né, ou de perdas e tudo mais, mas ainda assim existe o luto da criança que está chegando, uhum, desse adolescente. Né? Então, o processo da adoção envolve luto, geralmente dos dois lados, né? Mas sempre da criança, isso é óbvio. Só que para a gente entender isso, a gente vai precisar desconstruir alguns conceitos, né, relacionados ao luto, que você já introduziu aqui, né? O luto ele tem a ver com perdas, não só com morte. Mas uhum. eu queria saber aqui, quem é que associa, quando escuta a palavra luto, associa imediatamente com morte? Coloca aqui para mim, enfim. Quem é que faz essa associação? A primeira coisa que vem na cabeça na hora que a gente fala, ou escuta, ou lê uma reportagem, luto, não sei o que, você pensa, meu Deus, quem morreu, o que aconteceu? Né? É assim ou não é aí para vocês? Eu me lembro Uhum. uma vez que eu estava na Casa Arco-Íris, essa instituição que eu fui voluntária, justamente trabalhando luto com as cuidadoras, porque eu tinha esse projeto meio cuidando de quem cuida, né? Então eu dava suporte para elas poderem fazer um trabalho mais acolhedor com as crianças, né? De mais qualidade e tudo mais. E aí eu fui justamente levar essa questão do luto para lá. E elas sempre fotografavam e me marcavam e tal. Era um grupo, né? Eram dois grupos, né? Eles tinham os turnos, né? Então eram dois grupos. E aí elas fotografaram e me marcaram, e estava escrito lá, luto e tal, tal, tal. E uma funcionária que não trabalhava mais no acolhimento mandou um recado para uma delas perguntando quem tinha morrido no abrigo. Porque a gente estava falando sobre luto, o grupo do dia era de luto, então assim, ela estava super preocupada. E aí as meninas, não é nada disso, né? E aí explicaram para ela. Mas essa associação é muito comum. E a gente Uhum. precisa entender que o luto é muito mais amplo do que a perda concreta de uma pessoa por morte, né? O luto ele envolve N situações, né? Então ele é um processo natural esperado de qualquer perda. Teve um rompimento, é luto, tá? Pode ser breve, pode ser longo, pode ser permanente, mas existe um luto. E então, o que seriam essas perdas? Divórcio, mudança de cidade, mudança de fase de vida. Então, quando a gente é criança, deixa de ser criança para ser adolescente, adolescente para ser adulto. Uma doença grave, puerpério, pós-adoção é marcado por luto, né? E no biológico também. Mas, assim, muitos lutos acontecem nesse momento. Uma empresa que faliu, enfim, né? Tudo que gera um rompimento de vínculo, que gera uma perda, traz um luto. Tá? Então, o luto é a elaboração dessa perda, é a adaptação desse processo, né? Dessa nova vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Por isso que a adoção tem a ver com o luto, né? Porque essas crianças, elas perdem muitas coisas, né? Aliás, a nossa vida, ela começa com perdas, tá, gente? Para vocês terem ideia. A gente, para nascer, a gente tem que perder o útero, né? O quentinho, o gostosinho, aquele mundo ali que a gente só recebe, recebe, recebe. A gente perde o útero, perde toda aquela segurança para ganhar a vida. Então, a nossa vida já começa a partir de um luto,
né? Que a gente não consegue elaborar isso, né? Por ser muito bebê, mas assim, já começa daí. Mas as crianças que foram adotadas, elas perdem muitas coisas. Absolutamente tudo. E olha só, a gente vai entender um pouquinho aqui. Inclusive, eu quero começar lendo uma das coisas que eu fui estudar depois, né, relacionada à adoção e luto, foram os trabalhos das professoras desse instituto, chama Instituto Quatro Estações, elas são referências em luto no Brasil. Foi lá que eu fiz o meu curso, em 2017. E aí depois eu fui ler, porque as teses de mestrado, doutorado delas, de algumas delas, são relacionadas com a adoção. Né? Então, achei muito interessante. Aí eu tô aqui com a tese da Valéria Tinoco, doutora. Essa é a de mestrado, eu acho, mas hoje ela já é doutora. Enfim, ela fala do luto nos abrigos. E aí ela traz nos abrigos, mas a gente depois vai levar para esse contexto da adoção. E aí ela traz uma historinha que eu acho que exemplifica muito o sentimento da criança e o que ela carrega, né, nesse primeiro luto que ela vive relacionado à adoção, que é o seguinte, eu vou ler um trechinho curto, tá? Ela fala assim: acordei com frio. Ei, meu pijama tá curto, será que eu cresci? Não, esse não é o meu pijama. A minha cama ficava encostada na parede. Para onde foi a parede? Cadê os meus chinelos? O que esses estranhos estão fazendo no meu quarto? Para onde foram Mariana, Pedro? Será que eles foram sequestrados? Será que eu fui sequestrado? Eu devo estar tendo um pesadelo. Saí do quarto, fui à cozinha beber água. Onde está a cozinha? Foi aí que eu ouvi. Ei, a cozinha é do outro lado. Mas antes ficava aqui. Antes. Mas agora, esta é a sua casa, esta é a sua família. E estes são os seus pijamas. Uhum. Então, o que acontece, gente? Essa criança institucionalizada, que é retirada da sua casa e levada para um abrigo, para um acolhimento, ela perde todos os referenciais de vida dela. Ela não reconhece o pijama que ela está usando. Ela não reconhece as pessoas que ela está encontrando. Ela não reconhece o caminho da cozinha. Coisas corriqueiras do nosso dia a dia, sabe? Então, existe todo um processo de perdas consecutivas com relação a isso, tá? Ela não perde só a família de origem. Então, assim, ela não perde só o contato, que já é muito, né? Com a mãe e o pai. Mas ela perde o contato com o animal de estimação que ela tem, com as roupas dela, com os brinquedos, com a vizinhança, com a paisagem, com a escola que ela frequentava, com tudo, com o vizinho, enfim, né? Com o mundo dela. O mundo que ela conhecia não existe mais, do dia para a noite. Então, assim, essa criança ela perde tudo e é óbvio que ela vai viver um luto. Não tem como. Porque o luto é a elaboração dessa perda. E não importa se foi temporário, tá? Não importa se isso durou pouco tempo, depois ela retornou para a família de origem. Ela vive um luto, tá? Então, a gente, a partir disso, tem algumas reações que são esperadas para uma criança que está passando por esse processo. Choro, agressividade, birras, né? Insônia, enfim, negação, né? Tudo isso faz parte desse processo da criança que é retirada do acolhimento, da família de origem e colocada no acolhimento, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não dá pra gente esperar uma criança feliz, alegre, agradecida, porque foi tirada de um lugar, né, que para nós adultos, para ela também, mas ela não tem essa referência, é um lugar ruim para ela, né? Um lugar que ela está sendo negligenciada, maltratada, que ela não consegue muitas vezes dimensionar isso. Então, ela só vive essa retirada, né? Que é muito cruel, que é muito abrupta, né? Porque não existe uma preparação para isso. A criança simplesmente ela é retirada de lá. Eu me lembro de um desses grupos, né, do acolhimento que eu estava apoiando, e teve um caso de um menino que ia chegar, e o acolhimento fica sabendo, né, que vai chegar uma criança e tal, o conselho avisa. E aí o menino e o cuidador resolveu agradar essa criança, né? Recebê-la da melhor maneira possível. Foi assim um ato muito muito lindo dele, né? E aí ele disse que arrumou a cama dessa criança com o maior amor do mundo, né? Ele ia chegar à noite e tal, deixou o quartinho dele, né, a caminha dele organizada lá e tal. E ele contou que o menino chegou e ele rasgou os lençóis da cama.
tamanha fúria dele, assim, ele tava tão revoltado, ele tava com tanto medo, ele tava tão ameaçado, que ele teve atitudes muito agressivas, e ele rasgou tudo. E aí né, nesse grupo a gente trabalhava isso, o sentimento desse cuidador, né, de ter sido rejeitado por essa criança, de não ter, né, da criança não ter correspondido e tal. Mas é isso. Então, essas reações são muito comuns no luto, né? E no processo de adoção. E lógico também, tudo que eu vou trazer aqui, gente, muitas coisas têm a ver com trauma. Então, as atitudes são as mesmas, né? Então você fica aí, mas e aí, quando é luto, quando é trauma? Tudo bem, não importa. Você só precisa saber que isso acontece, que isso é esperado, que isso é normal, né? E saber como é que você vai lidar, como é que você vai acolher, né? Então, a gente precisa estar preparado para receber uma criança que perdeu tudo. E que perdeu tudo mais de uma vez. Porque ela perde tudo quando ela sai do acolhimento e vai. Quando ela sai da família de origem e vai para o acolhimento. E depois ela perde tudo de novo quando ela sai do acolhimento e vai para adoção. E aí, você estava falando da sua paciente, né, que perdeu os bebês. A adoção é uma coisa, assim, é tão complexo falar de luto na adoção, porque eu sinto que os lutos não são reconhecidos, sabe? Então, o fato dessa criança estar saindo do abrigo ou da família de origem, que é um lugar ruim, né, para nós adultos, dentro, né, do nosso entendimento, ir para um lugar melhor, não faz com que essa criança possa sofrer. Não faz com que essa criança possa querer voltar, sabe? Então, aquela coisa, o quê? Tá chorando para voltar para aquele lugar horroroso, né? Que tinha que dividir a casa com um monte de gente. Nossa, mas tá chorando por essa mãe que maltratava. Uhum. Sabe que normalmente nos primeiros atendimentos aqui, que as crianças, né, vêm da Casa Lar pra gente, elas falam que, e a gente vai, né, trabalhando essa questão, assim, da adoção e tudo mais, e normalmente elas falam que não querem ser adotadas, assim, que elas querem ficar lá na Casa Lar. Então, e a gente vai explicando, né, que elas merecem uma família, que e todo esse processo mesmo de preparação, né, que a gente conversa com os papais e tudo mais, e elas vão entendendo, assim, até chegar nesse ponto, mas é bem isso que tu falou, assim, é uma quebra de vínculos e, né, não quero que isso seja quebrado de novo, não quero ser abandonado de novo. Tem todos esses testes, né, que aparecem depois na família, assim, né, tá aí, tu vai me abandonar ou não vai? Tu vai fazer isso de novo ou não vai, né? Posso confiar mesmo, né? Uhum. Posso fazer esse vínculo, né? E para fazer Uhum. esse vínculo, porque é isso, para fazer esse vínculo, né? Para ir para casa da família, essa criança vai ganhar muitas coisas, mas ela vai perder muitas outras. E na verdade, o que ela vai perder é tudo que ela conhece. Então, olha só que duro que é, gente. Olha só a expectativa que a gente cria também com relação a essas crianças, né? De que a criança vai chegar na casa da família, vai ser tudo maravilhoso, tudo incrível. Não vai, não vai, não tem como. Essa criança, nem se fosse adulto, nem a gente viveria dessa forma. Imagina uma criança, né? E quanto mais esse processo de se ligar e desligar acontece, então quanto mais, então assim, tira da família de origem, vai para acolhimento, volta para a família de origem com uma avó que resolveu ficar, não deu certo, volta para acolhimento, aí vai, quanto mais isso acontece, mais dificuldade essa criança tem de se vincular. Entendeu? Por quê? Porque foram tantos rompimentos que ela já não quer mais fazer o vínculo, né? Ela já não quer perder o pouco que ela tem. Então, é isso mesmo, né? E é É difícil bem. que a gente fala. Não, não, eu tava concordando, é bem isso que a gente observa, assim, né? Tanto nos mais grandes, assim, que, nossa, já estão, né? Não quero perder isso o pouco que eu tenho, que nem tu disse, né? É bem isso. E assim, eles precisam, um dos grandes desafios é incorporar na vida novos referenciais, novas pessoas, né? Novos hábitos. E aí, a hora que a criança tá adaptada ali, agora você vai ser adotada, olha que gostoso. Ela pensa, meu Deus, como assim gostoso? Né? Eu vou perder tudo que eu já tenho, agora eu vou para um lugar desconhecido de novo. Gente, é um processo psíquico, né, emocional, assim, que exige demais, demais da gente, né? Então a gente precisa lembrar disso. Quando essa criança tem episódios de agressividade, de saudade, de medo, de choro, né, de raiva, enfim, isso tudo faz parte, né, dessas questões relacionadas ao luto. E segundo o John Bowlby, que é o pai da teoria do apego, né, ele fala que são dois processos psíquicos muito importantes que a criança passa
quando ela vive um luto? São eles. O primeiro, reconhecer e aceitar essa nova vida. Né? E o segundo é experimentar e lidar com as emoções da perda. Então, a criança ela precisa, né, como eu falei, incorporar coisas novas na vida dela, né? E ao mesmo tempo lidar com tudo que ela está perdendo. E ela está perdendo. Por mais que você pense, não, mas ela está indo para um lugar melhor, o pijaminha dela é muito mais gostoso, a cozinha é muito mais equipada, né? Enfim, as pessoas são muito mais amorosas, como aqui nessa historinha. Ela está perdendo o que ela já conhece. Isso para ela é muito, gente, a vida dela, né? Então a gente precisa olhar com outros olhos, sabe? Para esse ir e vir da criança, sabe? E tudo que isso envolve. Então, é isso, né? Eu falei que a adoção é muito complexa, porque tem esses lutos não reconhecidos, né? A gente não aceita que a criança está sofrendo por algo pior, por algo ruim, né? Mas era o mundo dela. Então, mais uma vez, o mundo que ela conhecia desmoronou e ela tem que construir um mundo novo com famílias, pessoas completamente diferentes, adultos nos quais ela não confia, né? Então, assim, é muito, muito complexo, né? E o luto, ele mexe com o senso de segurança, justamente porque todos os referenciais acabaram. Essa criança ela não sabe mais, ela não tem mais apoio de ninguém. Então, ela não tem um professor que ela possa contar, ela não tem uma cuidadora lá que ela tinha já se afeiçoado, ela não tem um amiguinho que vai dormir com ela, que ela pode... Não tem, né? Não tem. Ela fica completamente insegura, né, nesse processo. Então, o luto ele traz sentimentos muito intensos e muitas vezes contraditórios, né? E aí a gente tem no luto 4 fases, né? Assim, alguns autores falam em 5, mas enfim, vou trazer 4 aqui, tá? A gente tem a primeira fase do choque, né? Que é a fase que dura algumas horas, dias, né? Ou enfim, meses, dependendo do caso, né? E é uma fase de muita raiva, de muita agressividade, né? A fase ainda que a criança não entende o que está acontecendo, né? Eu me lembro até hoje do caso dos Nardoni, que a mãe deu uma entrevista no Fantástico, assim, dias depois da morte da menina. E ela estava plena. E aí as pessoas, como assim? Se fosse eu, ia estar chorando, ia estar gritando. Gente, ela estava em choque. Ela estava nessa fase ainda. Ela estava bem passada, entende? Lógico que ela tinha muitos sentimentos, mas assim, ela estava perdida. Ela estava confusa, acho que ela não estava nem se dando conta ainda do que tinha acontecido de fato, sabe? Então, é meio essa fase inicial, assim, a fase do choque. Depois vem a fase do protesto, né? Aquilo, por que aconteceu isso comigo? Por que logo eu? Né? Que é a fase que a gente começa a se questionar algumas coisas e é uma fase de muito sofrimento psíquico, muita agitação física também, porque a gente precisa dar conta, né, de lidar com tudo isso. A agitação física é essa que se confunde com a hipervigilância das crianças, que é decorrente do trauma, por isso que eu falo, os sintomas, eles são muito parecidos, né? Então, muitas vezes, uma coisa vai se sobrepondo à outra. Então, é o trauma, é o luto, né? A questão dos transtornos diagnósticos e tudo mais. Então, vai tudo meio se misturando aqui, tá? Mas é quando a criança começa a ter um pouquinho de consciência da perda, do que aconteceu de verdade. Então, bom, realmente fui adotado, não tenho mais aquilo que eu tinha lá no abrigo, não vou mais ver minhas cuidadoras, enfim, meus amiguinhos e tudo mais. E ela quer retomar o que ela perdeu, né? Então é aquela fase dos testes, né? Que acontecem também. Os testes têm outro motivo, mas assim, acaba sendo também, quero voltar para abrigo, você não é minha mãe. Enfim, porque ele quer retomar aquilo lá. Ele não está dando conta de lidar com tanta mudança, com tanta adaptação, com novos vínculos. Ele só quer voltar para onde ele estava lá quietinho, né? Com o que ele já conhecia. É uma fase bem desesperadora. E aí depois vem o desespero real, né? Que é essa terceira fase, quando a criança começa a perceber que é real. Bom, então tá, não vou mais voltar mesmo, né? Aqui meu lugar, aqui que eu vou ficar. E aí acaba vindo um pouco de depressão, de melancolia, né? De desmotivação. Então, coisas que a criança gostava de fazer, ela não gosta mais, ela não tem mais alegria, enfim, nas pequenas coisas que ela tinha antes. É uma fase que é marcada por uma depressão. E depois a gente tem a fase da reorganização, né? Que é quando essa depressão começa a se misturar com sentimentos mais alegres.
a criança começa a entender de fato que ali é o lugar dela, né? Enfim, ela tem mais motivação, né? Os investimentos afetivos voltam a acontecer, enfim. Só que essas fases, tá, gente? Calma aí. Essas fases, elas são divididas, assim, didaticamente, tá? Mas elas não acontecem assim, acabou a fase do choque, agora eu tô na fase do protesto. Não. O luto, ele é todo misturado. Ele é um vai e vem, né? Então, a gente tá lá super feliz num dia e é só lembrar, você já perdeu alguém aí da sua vida, você já se divorciou, você já... Enfim, você tá super bem no dia, no outro dia você acorda e fala, meu Deus, o que aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Né? Enfim, você volta lá para a fase, né, do protesto, da raiva, enfim. Então, isso tudo é muito dinâmico. O que acontece é que vai ficando cada vez mais na fase, né, de reorganização, de olhar mais para frente, né, de ter mais esperança no futuro e tudo mais. Então, o luto, ele acontece dessa forma. E aí, essa fase última, né, é quando a criança de fato começa a se adaptar nessa família. Né? E a fase também que os pais que estão elaborando os seus processos de perda, de infertilidade, né, de filhos que não deram certo, de abortos espontâneos, estão mais abertos a adotar. Né? Porque se a gente adota na fase de confusão, né, se a gente adota nessa fase de depressão, fica muito pesado. Então, é preciso passar por todas as fases, é preciso elaborar esse luto, até para abrir espaço para essa nova relação, né? Mesmo que seja biológico, independente, que aqui a gente está no foco da adoção, né? Mas é importante que esse luto ele seja elaborado para que não tenha essa coisa da substituição, né, do filho que morreu, ou que não se coloque a adoção também como a salvação de todo o sofrimento, né? Porque é muito desafiador ser pai e mãe. E os perrengues vão chegar, né? Vão acontecer. Então, assim, a adoção não vai ser a salvação dos seus problemas, não vai te deixar feliz o resto da vida, né? Porque não é assim que funciona. Então, a gente precisa sempre elaborar os lutos. E a maior diferença do luto infantil para o adulto é que a criança precisa da gente para elaborar. Porque ela não entende o que ela está sentindo, ela não consegue nomear os sentimentos dela. Né? Ela precisa de alguém para dar suporte para ela. Né? E aí, era isso que eu ia te perguntar, assim, né? Os adultos, eles talvez tenham um pouco mais de recursos, enfim, né? A gente até direciona e acolhe e fala, ó, tem que olhar isso, tem que olhar... Mas é criança, né? Que talvez, assim, a maior parte do tempo ela passe com educadores, né? Quem que faz esse papel, né? Como é que se dá, assim? Exatamente. Por isso que os pais precisam entender que isso acontece, né? E precisam saber como lidar, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Como esse luto se manifesta na prática, no dia a dia, e como é que a gente faz para acolher essa criança, né? Porque até tem uma frase aqui, eu nem ia falar ela, mas eu estava lendo um pouquinho antes, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá trazendo aqui. Da tese da doutora Valéria Tinoco. Ela fala assim, não só a perda é tida como causadora de distúrbios, mas principalmente as consequências e acontecimentos que a precedem e a sucedem. Ou seja, o que veio antes desse processo de luto, ou seja, da adoção, é tão importante quanto o que vai acontecer depois, na casa da família. Por isso que essa preparação da criança é muito importante. Né? E por isso que os pais precisam estar preparados para acolher todo esse sofrimento, toda essa dor, essa tristeza, essa raiva, essa agressividade, né? Todos esses comportamentos e sentimentos decorrentes do luto e dessa elaboração. Porque isso é muito importante, tá? E aí ela fala assim, tão mais desestruturador será para a criança se, além da separação e perda, ela não tiver alguém para assumir o seu cuidado. Não puder expressar seus sentimentos e tê-los compreendidos. Tiver vivido perdas anteriores mal elaboradas e passar por novas perdas. Então é isso. Uhum. Isso eu observo bastante no consultório, assim, que quando acontece um luto grande, vamos dizer assim, né, ele reatualiza todos os outros pequenos que não foram elaborados, né? Então, uma coisa que era para ser não pequena, mas assim, ela se torna muito maior, assim, nossa,
meu Deus, perdi o meu cachorro, meu Deus. Não que um cachorro não seja um motivo de luto, mas enfim, nossa, perdi um cachorro, meu Deus. E daí tu vai vendo, e sempre tem outras coisas que não foram tocadas, não foram elaboradas, né? Perfeito, é isso. Inclusive, eu ia fechar a live com uma frase do Parks que fala exatamente isso. O luto é um processo que pode ser adiado, mas não evitado. E Uhum. é exatamente isso que acontece, tá? Não elaborar os lutos faz com que depois, lá na frente, em algum outro momento, um luto que seria um luto menor, né? Vai para usar uma terminologia assim bem, né, simplista, um luto menor ativa, serve de gatilho para esse luto que está lá dentro, bem guardadinho, bem socadinho, para ninguém nem ver nem sentir, né? E isso acontece com as crianças, e eu sempre falo isso para os pais. O que acontece? Se a criança não elabora o luto dessa vinda para casa, se ela não tem espaço para sentir, viver, expressar tudo que ela está sentindo ali naquele momento de transição, de adaptação, né? Se ela reprime tudo isso, o que acontece? Dali um tempo, ela faz uma mudança de escola. E aí, um negócio que era para ser contornável acaba virando um caos. E aí os pais falam, mas gente, eu não tô entendendo. Ela que quis mudar de escola, ela conheceu a escola, ela quis ir pra escola, por que tá desse jeito? Daí você pode ver que isso tem relação com alguma coisa lá atrás que não tá bem elaborada ainda. E ela precisa pôr aquilo pra fora. Só que aí ela acha um motivo. Porque daí, né, sofrer pela escola, ok, aceitável, as pessoas estão me entendendo, né? Mas sofrer lá atrás, ninguém tava dando conta de lidar. Então é isso. E os adultos usam esse mecanismo, imagina as crianças. Né? Uhum. Vamos pensar. Os adultos encobrem os sentimentos e ficam achando desculpa depois para sofrer, para chorar, enfim, porque não choram pelo motivo certo. Uhum. As Exato. crianças também, né? As crianças também. E é por isso que é papel dos pais, né? Nós, dos profissionais, enfim, entender esse momento e dar ferramenta, dar espaço, né? Para a criança, adolescente e os pais elaborarem todos esses lutos, esses sentimentos, né? Então, assim, trouxe aqui algumas ideias, Lucas, para a gente ver para os pais, né, na prática, como é que isso acontece. Né? Então, assim, lembrando que tem muito do trauma também, né, que os sintomas são muito parecidos, mas, enfim, estamos falando de luto. Então, qual é um luto relacionado aos pais, tá? O luto da elaboração da infertilidade, das perdas, da decisão de adotar, porque muitos pais, quando decidem adotar, estão dizendo não, ou deveriam, né, para as outras situações, pelo menos inicialmente, tá? É a dificuldade de conversar sobre adoção com as crianças. De Uhum. contar sobre adoção e depois de conversar. Porque, como eu sempre falo, não basta contar sobre adoção, você precisa conversar. Esse é um assunto que precisa estar aberto ali na sua casa. Né? A criança ela precisa poder trazer, enfim, tem que ser um assunto natural. Né? E muitos pais têm dificuldade, travam com isso, tem alguma questão, e aí isso pode estar relacionado a essa não elaboração ou mal elaboração do luto anterior. Uhum. Né? Eu até, e isso assim, isso é de praxe aqui para mim, né? Essa semana mesmo eu recebi um recado de uma mãe com uma questão dessa, né? Que a criança perguntou, eu não vou lembrar detalhes, assim, nem, também não vem ao caso. Que a criança perguntou e tal, da nascer da barriga, do não nascer da barriga, e ela falou assim, aí ele sabe que ele foi adotado, mas aí eu fui contar e aí eu chorei. Expliquei que ele não nasceu da minha barriga e tal, tal, tal. E aí eu fiquei imaginando a dor dessa mãe, né? A dificuldade que ela tá de lidar com esse luto. Então é isso, né? Aí chega na hora de contar para a criança um negócio que era para ser natural, vira um martírio. Por quê? Porque ela tá sofrendo, né? Uhum. Ou quando ela fala, os pais falam assim: ah, não, não vamos falar sobre esse assunto, não, que a criança vai sofrer muito. Ah, tá, a criança? Quem vai sofrer muito? Né? Então, assim, o que está pegando aí dentro? Porque muitas vezes falar sobre adoção significa lembrar, né? Levar para o concreto a infertilidade, as filhas que Exato. não deram certo, as perdas Uhum. passadas. Entende? É como se. Contar para criança é admitir a infertilidade, é admitir, né? Sim, ter que lidar com as suas questões, assim. Uhum. Exato. Né? Então, assim, eu te anotei.
Eu quis adotar, eu decidi pela adoção, porque eu não consegui engravidar. E aí isso volta para os pais, né? Porque eu perdi os bebês. Opa! Porque eu, né? E aí os pais não conseguem lidar com essa dor. Então é uma tentativa meio que de suprimir tudo isso, né? De não expor esse fracasso, né? Aí vai depender das crenças e da idealização que cada um tem. Né? Então, esse é um ponto de alerta. Toda vez que eu recebo uma pergunta dessa ou um relato de ai, tô com dificuldade, não sei o que eu falo, não sei como eu falo, ela me perguntou, não sei responder, eu pergunto como é que foi o seu processo? O que está acontecendo aí? Porque você pode ver que tem alguma coisa ali, tá? Que mexe. Porque é jeito, gente. Né? Faz parte da história de vida da criança, mas também faz parte do adulto que optou por aquilo. Né? Então, assim, nós estamos nessa situação porque eu não consegui engravidar, porque eu perdi, porque, né? Então, assim, como isso tá bem, né, elaborado aí. Isso é muito, muito importante. Né? Sim. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, assim, eu acho que eu vou escrever na testa, assim, que é para onde que vão as coisas que não são ditas, né? Assim, isso é uma... E sempre gera um choque, assim, nas pessoas quando eu falo, porque, tá, peraí, como assim, né? É, é isso mesmo. Não são olhadas, elaboradas, né? Às Porque elas vão vezes... Uhum, sair. Em uhum, algum momento, essa panela de pressão vai explodir, porque não vai aguentar. Né? E exato. aí, nem que seja com a morte do cachorro, com a mudança da vizinha, né? Vai ter que dar um jeito de sair, porque ninguém consegue viver, né? Com tudo isso dentro, guardado, né? Então é isso mesmo. Outro jeito que isso também acontece, uma preocupação excessiva com relação a essa criança, né? Uma super proteção. Então, assim, já foram tantas perdas, né? Tantos processos que não deram certo, que aí os pais começam a ficar meio paranoicos, assim, né? Querendo super proteger mesmo, né? Com medo de que algo dê errado. Então, essa preocupação excessiva também pode estar relacionado ao que aconteceu no passado e não ao presente. Né? A gente acaba carregando coisas lá de trás que nosso comportamento hoje. Então, também vale a pena ficar atento a isso. Outra coisa que eu percebo é a idade. Né? Pais que são muito permissivos, que têm medo de não serem amados, enfim, né? De novo, das coisas não darem certo. Né? Isso também pode ter a ver de, eu não fui capaz de ser pai e mãe lá atrás, enfim, agora precisa dar tudo certo, meu filho tem que me amar, essa adoção precisa ser, né? Então, assim, deixa fazer tudo o que quer, enfim, não sabe falar não, dá limite, enfim, né? Então, esse é outro ponto também que eu sempre fico alerta. Dificuldade de se conectar com essa criança, essa é óbvia, né? Não tem jeito. Quando a gente não tá com esse espaço aberto, né? Porque a gente tem um vazio do luto e esse vazio ele precisa existir. E talvez ele não seja preenchido, né? Ele vai abrir espaço para vir mais coisa. Mas essa coisa não pode vir para substituir esse vazio, né? A gente precisa ressignificar esse vazio para que ele ocupe o lugar dele, né? E a coisa que chegue tenha o dela. Então, essa dificuldade de se conectar emocionalmente também com a criança pode ter a ver com um luto mal elaborado, né? Com essa indisponibilidade de amar e por medo também, né? E medo de não dar certo. Os pais também carregam muitos medos, né? Não só as crianças, obviamente. Esse espaço de filho ele tem que estar disponível para realmente acontecer esse vínculo, né? Às Sim, vezes a questão do filho ideal, filho perfeito, isso serve para gravidez biológica também, né? Assim, sem dúvida. questão do ideal, filho perfeito, né? Que Depois, gera um luto, que gera um luto também, Lucas. exato, exato. Porque a Uhum, hora que a gente se depara com o filho real, o filho ideal que a gente imaginou não existe. E aí você tem que dar um uhum, jeito de fazer o luto também desse filho que você imaginou, que não vai acontecer nunca, ele nunca vai estar lá na sua frente. Né? Então a gente também, por isso que eu falei, luto no puerpério, no pós-adoção, é de praxe. Né? Luto pelo casal que né, fica para segundo plano. Luto pela vida nova, que você deixa de ser quem você era, sem filho, né, sem tanta responsabilidade. Luto pelo esse filho que você imaginou que ia ser de um jeito e é de outro. Luto pela mãe ou pai que você imaginou que você fosse ser e no fim você não é nada daquilo. Entendeu? Você achou que você é super simples de lidar e você tá lá gritando à noite. Você fala, meu Deus, quem é essa pessoa que tá gritando? Eu nunca ia gritar com os meus filhos. Então também, né, vira um luto
que precisa ser elaborado. Então, são muitos lutos, né? Enfim, e também isso vem na comparação com outras famílias biológicas, né, com relação às crianças, se comparando. Isso também pode dificultar um pouco a aceitação da adoção, né, gerando esses sentimentos de inadequação, de incapacidade. Enfim, isso também pode ser um luto mal elaborado, né, no sentido de que deveria ter tido biológico, né, enfim. Então, essa é uma crença muito forte, às vezes, nos pais também, eu atendi uma família essa semana mesmo, com essa questão, de, nossa, eu fiz tanta coisa para ser mãe, fiz FIV, né, enfim, e agora eu adotei e eu vejo que acho que não era para ser, entendeu? Era um sinal que não estava dando certo, mas eu insistia e olha só o que está acontecendo, né? Então, esse é um luto mal elaborado, né? E a gente vai ter que trabalhar nesse sentido agora, né, com essa família, de elaborar esse luto para abrir espaço para essa criança que chegou, né? Enfim, e também, como eu falei já anteriormente em algum momento, nessa expectativa de que a adoção vai resolver todos os problemas, vai tirar todo esse sofrimento, essa fase ruim, né, das FIVs, que é um processo muito complexo, né? Quem já fez tratamento para engravidar sabe, quem teve abortos espontâneos, eu tive 2. Então, assim, nossa, gente, mas não para de aparecer esse jóia aqui no meu negócio. Eu sei como é que é um processo, essas tentativas, né? É um processo muito doloroso, gera muita insegurança, enfim. Então tem tudo isso, né? Agora eu vou adotar, isso tudo vai ficar para trás, vai ser maravilhoso e tal. E aí junta com essa idealização, né? Isso alimenta essa idealização do processo, que também pode ter a ver com esse luto mal elaborado. Então não vou mais olhar para esse sofrimento, passou, né? E agora bola para frente. Mas opa, peraí. Vou botar as chaves aqui na gaveta e tá tudo certo. Né? Que é muito, e a gente vai ver agora, né? O que acontece às vezes, né, com as crianças, né? Nesse sentido de, não, bola pra frente, agora vida nova, esquece o que passou, Não... né? Esquece o que passou. Uhum. Só que isso que a criança viveu faz parte de quem ela é, da identidade dela, assim como tudo que os pais viveram também. Não tem como apagar, né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente. Muito bem, e aí na criança, como é que isso se manifesta? O luto se manifesta na prática. Comportamento, óbvio. Gente, comportamento é comunicação. A criança, ela se comunica através do comportamento. Quanto menos ela tem a linguagem desenvolvida, quanto menos inteligência emocional ela tem, quanto menos maturidade cerebral, mais comportamento, tá? Então isso é óbvio. Luto traz sentimentos intensos, consequência, comportamento desafiador. Raiva, choro, bater, xingar, querer voltar para o abrigo, tudo isso faz parte do combo luto. Estou de luto, tá? Dificuldade de vínculo e confiança. Óbvio, a criança tem medo de perder de novo o que ela está construindo, né? Ela já perdeu, como a gente viu, muitas coisas. Para ela é muito difícil, né? De ter que reconstruir tudo isso. Então ela tem medo, ela não confia nesse adulto que está ali, né? Esse adulto é só um desconhecido. Esse pai, essa mãe, são desconhecidos para ela, né? Então existe essa dificuldade de confiar e de se vincular. Isso tem a ver com o luto que essa criança está vivendo. Tristeza, obviamente, né? Que é um sentimento clássico do luto. Então, é o chorar, é o sentir muita saudade, né? É o querer encontrar os amiguinhos, ver o que acontecia lá, né? As cuidadoras e tudo mais. Aparece muito também o luto no medo do abandono, né? Nessa ansiedade de separação, né? De novo. Então, assim, qualquer mínima separação reativa esses sentimentos, né? Então, quando você deixa a criança na casa da avó só para ir no supermercado e ela chora muito, enfim, ela não consegue ficar lá, né? Ou quando não quer ficar na escola porque acha que você nunca mais vai voltar, enfim, né? O luto se manifesta dessas formas também, né? A partir desse medo todo. Dificuldade de concentração e desempenho escolar, então essa associação pouquíssima gente faz, mas gente, uma criança enlutada, ela não tem espaço para aprender, ela tá sofrendo. Você já perdeu alguém na sua vida? Você consegue se concentrar no trabalho no outro dia? Você tá tinindo? Lógico que não. Sua cabeça tá lá longe. Você tá pensando em outra coisa. Você tá querendo, né, entender seus sentimentos ou abafar seus sentimentos. Enfim, tem alguma coisa acontecendo ali,
não sobra espaço para você aprender. Seu cérebro não está voltado para isso, sabe? Então, é difícil para a criança, principalmente nesse primeiro ano, que também tem a ver com trauma e com toda a adaptação, e bem na escola. Porque ela está fazendo um outro tipo de trabalho, sabe? A adaptação dela está voltada para outra coisa, não para a escola. Então, anotem isso, mas é tema para outra live. Esqueçam escola. Esqueça escola no primeiro ano, entendeu? O foco é conexão, o foco é cuidar desse luto, é fazer vínculo com essa criança, o resto é consequência, tá? Quando tudo isso estiver bem, a criança vai deslanchar na escola. Então, esse não tem que ser o foco, tá? Nesse primeiro momento. Também pode aparecer na dificuldade de aceitar a nova identidade, o novo nome, né? Eu vejo até pouco isso. A minha experiência, as crianças gostam muito quando chega a certidão nova e tudo. Mas, às vezes, esse sentimento ele pode aparecer meio camuflado. Por isso que a gente precisa ficar de olho, né? Como é muito contraditório, lógico que a criança fica feliz e se sente segura. Mas ela também pode ficar culpada, né? Pela família biológica que ficou. Ela pode sentir aquela coisa de agora não tem mais volta mesmo, né? Nunca mais vou voltar, então não sei que tipo de fantasias essa criança carrega, né? Enfim. Então tem tudo isso. Isso também pode ser uma maneira dessa criança manifestar o luto dela, né? Com relação ao nome. E aí, quer complementar alguma coisa, Lucas? Não, pode seguir. E aí, qual que é o grande problema, então, né, do luto que eu vejo? Os comportamentos desafiadores, né? Então, os comportamentos que são decorrentes do luto, todos esses que eu falei, choro, raiva, birra, delinquência, né? Como aconteceu lá no acolhimento, que eu falei que ele rasgou todo o lençol, e as pessoas ficam, nossa, esse menino é um delinquente, né? E tal. Todos esses comportamentos, eles são taxados de uma forma errada. Né? Eles não são vistos como uma expressão de um sentimento que está muito difícil de lidar. Eles são rotulados como mau comportamento, né? E isso é muito ruim, muito, porque aí a gente não consegue acolher, né? Aí essa criança fica uma criança rotulada pelos comportamentos que ela está tendo e tudo mais. E aí entra também uma questão que a gente precisa olhar, que o que é ok para os adultos e o que é ok para as crianças, tá? Porque assim, ok a pessoa gritar, chorar, desmaiar no velório da mãe. Ok a mulher jogar todas as roupas do marido pela janela, porque ele pediu o divórcio. Ok, tá? Ok você querer se vingar do seu chefe porque ele te demitiu, né? Óbvio, não é nada ok, mas assim, a gente, na camaradagem do adulto, a gente acha uma justificativa. Então, tá certo. Não foi certo o que você fez, mas justifica, né? Porque olha só que canalha, né? Enfim, não. Então, assim, a gente vai achando desculpas e para dar suporte para esses maus comportamentos, né? Mas aí na vez da criança, não. Ai, que feio! Que criança agressiva, birrenta, chora por qualquer coisa. Imagina, rasgou o lençol que eu acabei de colocar para ela. Entende? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Quando é adulto, a gente aceita um monte de coisa. Agora, quando é a criança, a gente rotula, né? A gente quer educar, né? Educar, né? Desse jeito, né? Da correção nua e crua, assim. Então, gente, é isso, tá? A criança, ela tá demonstrando muita dor. E a gente precisa entender isso. Ela demonstra com comportamento. Ela não consegue chegar para você e falar, eu tô muito triste hoje porque eu tô com saudade da minha mãe biológica. Ela vai atacar você, né? Ela vai quebrar um brinquedo, sei lá, ela vai bater no irmão, ela vai fazer alguma coisa, tá? Você ia falar, completar aí alguma coisa? Eu ia falar que a gente também vive num contexto assim em que a gente não pode ficar triste, né? Não pode sentir, não pode, né, querer ficar sozinho, a gente tem que estar feliz, e na criança ainda mais, né? Não, como assim? Tu tem de tudo, né? Como assim tu tá triste? Como assim tu quer passar por isso? Tu só estuda, né? Como que tu tá com dificuldade em alguma coisa? Mas tu só estuda como tu rodou de ano, né? Então, às vezes falta esse olhar, assim, né? De que, poxa, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso vai para além do que a gente está pensando, né? E sempre quer, né? A gente é que não dá conta de, né? De ver, de entender, de associar, de acolher, enfim, né? Mas sempre
existe algo além do comportamento. Inclusive o comportamento, por pior que ele esteja, a criança está tentando nos ajudar, sabe? É tipo, olha aqui que tem alguma coisa errada, que você não está percebendo. Tô querendo te mostrar, mas você não está percebendo. Né? Então, assim, se a gente tem esse outro olhar, realmente as coisas facilitam. E é a era das redes sociais, né, gente? Do Instagram, da vida perfeita, enfim. É exatamente isso. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para o luto, né? É uma sociedade, inclusive, com lutos não reconhecidos, né? Então, é a morte do cachorro, que não é reconhecida, né? Quando a gente fala de adoção, é a infertilidade, né? São as perdas gestacionais, isso não é reconhecido, não é luto reconhecido. Da adoção, então, menos ainda, é o que eu falei. Como assim uma criança que deixou um acolhimento horrível para ir morar numa casa tão maravilhosa está sofrendo? Reclama ainda, nossa. E quer voltar. Olha que absurdo, né? Então, assim, a gente não valida esse luto. Então, é um luto não reconhecido. E a gente precisa olhar para ele, porque ele é muito significativo e ele precisa ser elaborado, precisa ser cuidado, né? Então, é o que eu falo. Muitas dificuldades da adaptação são decorrentes desse processo de luto. E se a gente não sabe, a gente não consegue ajudar a criança a elaborar, a gente não consegue acolher, a gente não consegue dar espaço para esses sentimentos ser expressado e, enfim, né, e elaborado. Então, é isso, né? A gente precisa, o adulto precisa investir tempo, dedicação e cuidado, né, nessa elaboração da criança, né? Elaborar essa história de perda, tudo isso que a criança traz, né, e carrega, porque ela sozinha não vai conseguir. Jamais, ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem sabe o que ela está sentindo, né? Ela precisa da gente para traduzir, né, o que é. E o ponto é esse: se eu tô ainda com o meu luto das perdas, por exemplo, mal elaborado, e aí chega uma adoção que escancara a minha incapacidade de ter gerado um filho biológico, e aí meu filho chega cheio de lutos que se chocam com os meus, quer dizer, eu não tô dando conta nem de mim, como é que eu vou dar conta dele? Né? Por isso que a gente precisa elaborar os nossos próprios lutos. Porque a gente vai ter que ajudar a criança a elaborar o dela. Tá? Não tem como fugir disso. Tem. Né? E aí, assim, né? Vamos para uma parte prática. Como que a gente vai lidar e ajudar? Tá? Então, a primeira coisa é ajustar a nossa expectativa, como a gente está falando. Não espere uma criança feliz, né, alegre o tempo todo, agradecida, né, que é muito uma ilusão, assim, da adoção, do tabu e tal. Porque isso não vai acontecer, tá? Essa criança está ganhando muitas coisas, ela está indo sim para um lugar melhor, mas ela está perdendo tudo que ela conhece. E a gente não pode descartar isso, de jeito nenhum, tá? É cruel a gente achar que só porque a criança está indo para um lugar melhor, tá tudo, né? Ela não pode sofrer. Então, vamos ajustar a nossa expectativa, né? Porque, teoricamente... Acho que uma coisa importante também, né? Muitas pessoas podem achar que talvez a criança que saiu de um contexto violento, enfim, né? Que ela realmente saiu, mas que ela não tinha vínculos com essa pessoa, mas, né? Existe vínculo ali, né? Era ruim para ela, mas existe um vínculo, né? E o luto parte disso também, né? Muitas vezes é um luto de uma pessoa que violentou ela, mas era o pouco de vínculo que ela tinha, né? Ela não tem outra referência, né? Então não existe isso desse vínculo é bom, esse vínculo é ruim. É o único vínculo que ela tem, né? E aí ela não tem como. E sim, gente, uma coisa, eu nunca me esqueço também, em algum curso que eu fiz antes da abertura do Luminous, né? Que é meu curso sobre adoção, que uma mãe falou, nossa, eu passei anos sem entender algumas coisas, e aí eu me dei conta de que o pior que pode acontecer para uma criança é perder o contato com a mãe biológica. E não importa quão ruim essa mãe é a mãe dessa criança, né? Então, Uhum. assim, a ruptura, essa quebra de vínculo é muito, muito triste Sim, para ela. sim, sim. Hum. Gera esse luto, né? Não tem jeito. Então, por pior que seja, é a mãe. Por pior que seja o pai. Por pior que seja, é a família dela. E ela vai sofrer por isso. Uhum. E tem mais... Muitas vezes essas crianças elas elaboram isso com desenhos ou
filmes, assim, mostrando e gostando do vilão, né? Porque essa é a identificação, assim, com essa pessoa que ela vinculou, mas que fez mal para ela. Muito interessante. Uhum, muito. E você sabe que eu estava pensando aqui, agora que você falou isso, uma das coisas que acontecem muito, que eu acompanho, pelo menos, é a criança que não dá conta de viver um vínculo bom, numa família estruturada, tranquila, amorosa, e ela fica voltando pro caos. Então, é aquela criança, faz parte do teste, né? Aquela criança que, mas não é um teste consciente, né? Assim, só para explicar para as pessoas. Aquilo é o exemplo que ela tem de vínculo, né? É o modelo que ela tem de vínculo, de caos, de bagunça, de desrespeito. Então, a hora que ela entra numa família estruturada, aquilo é muito ameaçador para ela. Ela não consegue. Então, ela quer que aquela casa se desestruture para ela voltar para o lugar que ela conhece, né? E aí tem muito a ver com isso. Ela faz vínculo, né? Assim, com o vilão, que é quem ela conhece, né? Que é o que acontece. Então, realmente, isso é muito forte. Né? Isso é muito... E a gente precisa prestar atenção. E aí, outra coisa. E aí, deixa eu só complementar que você trouxe, que eu achei interessante. Essa questão do que a gente falou, é a mãe, né? Tem outro ponto importante. A gente tem a ideia de que é mais fácil elaborar um luto ruim, né? Então, por exemplo, um casamento horroroso, né? Sei lá, um marido super desrespeitoso, uma mulher, enfim. E aí se separaram, e aí você acha que, nossa, ótimo, separou, agora ficou tudo bem. Isso não é verdade, tá, gente? Quanto mais complexa é essa relação, quanto mais ambígua, quanto mais contraditória, quanto mais sentimentos ruins tem ali, mais difícil desse luto ser elaborado. Justamente porque, vamos pensar nessa situação que eu falei, a mulher tá lá, de repente, com o marido super agressivo e tal, e o marido vai embora, enfim, ou morre, acontece alguma coisa, e aí ela se pega aliviada. E aí, a hora que ela se sente aliviada, vem a culpa de como assim tô sentindo aliviada, que meu marido foi embora, que meu marido morreu, enfim. E aí, esse monte de sentimentos antagônicos, ele dificulta muito o luto. Né? Então, quanto mais a nossa relação é saudável, feliz, né, e gostosa, mais fácil da gente elaborar esse luto. Né? Então, aí vocês conseguem ter dimensão, né, de uma criança que foi tirada da família porque era negligenciada, agredida, enfim, abusada, o tanto que é difícil para ela, o tanto de sentimentos que tem envolvidos, sentimentos ambíguos. Né? Então ela está muito feliz que ela, às vezes, saiu daquela casa, que ela era espancada, mas também ela está muito culpada, porque os irmãos ficaram e ela está lá, entende? Então, assim, são muitos sentimentos. Então, é fator de luto, fator para luto complicado, né? Essas situações mais ambíguas, mais contraditórias, mais complexas, tá? Então, essa é outra coisa que a gente acha a respeito do luto e que não faz sentido. Né? É mais fácil elaborar algo que tá bom do que algo que tá ruim, né? Enfim, quem vive boas relações tem mais facilidade de lidar com a perda do que quem tá em relações conturbadas, tá? Isso também explica aquela questão do separa, sabe? Aqueles casais que você fala, meu Deus, você lá, vão se matar, vão acontecer alguma coisa. E eles estão juntos, eles se separam, eles voltam, eles não conseguem, né? Por quê? Porque é muito ambíguo ali, é muito contraditório, enfim, né? Envolve muitas coisas. Mas é isso. Fator para luto complicado, tá? Relacionamento abusivo, né? De um modo geral, é fator para luto complicado. Enfim. Outra coisa, né, que a gente precisa saber como lidar. Entendendo que a perda é diferente para cada um. Quem dá o tom, sabe? Quem define o que é o luto é o próprio enlutado, é quem está vivendo a perda. Então, a gente até existe uma definição, o luto é um processo natural, esperado de elaboração de uma perda. Mas, enfim, o tom dessa perda, né, dessa elaboração, cada um é que vai dar. Então, se você tem grupo de irmãos, não compara, porque um vai viver completamente diferente do outro. Então, não adianta falar assim, olha lá seu irmão, tá feliz da vida aí, nem tá lembrando que existe essa casa e você tá sofrendo, para com isso. Então, assim, não compara as crianças. Deixa cada um lidar com seus lutos, com as suas dificuldades, né? Com tudo com os sentimentos que chegam da sua maneira, tá? Não é
papel, e já estou me adiantando aqui no item 5, acabar com esse sofrimento. É nosso papel apoiar, é entender, é dar espaço para essa elaborar, para fazer tudo isso que está vindo, né? E a gente tem que estar lá entendendo, né? E por isso também que o nosso luto tem que estar bem elaborado, tá? Porque a gente vai ter que lidar com as histórias passadas, né? Com o minha mãe, aí a criança fala, não, 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 é a outra mãe, né? Ela se justifica, porque às vezes ela tá contando uma história, né? E ela fala minha mãe, daí ela percebe que a mãe tá ali, aí ela fica super sem graça. Enfim, os pais precisam estar preparados para isso. O luto tem que estar muito bem elaborado também, né? Para lidar com toda essa carga. E tem uma coisa importante aqui, só para. Então, assim, a gente não precisa apressar o processo, tá? A gente não precisa acabar com o sofrimento, a gente só precisa estar aí, entendendo que ele acontece, dando apoio para essa criança. E eu vou trazer aqui mais embaixo como é que a gente facilita todo esse processo, tá? E tem uma coisa muito interessante. O toque é algo muito importante. É importante porque o toque é saudável, né? A gente precisa de toque. A TBRI fala muito sobre isso. Inclusive, a gente tem uma série de direcionamentos, porque às vezes as crianças, principalmente as que foram abusadas, elas têm um pouco de receio, enfim, ou com determinadas figuras. Então, assim, a gente tem todo um direcionamento, como é que a gente usa o toque sem precisar abraçar formalmente, né? Enfim, porque é importante que a criança construa tudo isso. Mas no luto, esse toque pode ter um caráter de continência, sabe? Então, às vezes, usar o toque pode ajudar também na elaboração desse luto, sabe? Então, quando a criança gosta quando ela está em sofrimento, principalmente, quando ela está trazendo coisas difíceis, usar o toque, porque o toque dá essa coisa do limite, dá essa coisa do tô aqui, sabe? Traz o pro aqui agora, sabe? Então, o toque é algo que é interessante da gente utilizar, não no consultório, obviamente, né? Mas em casa, né? As famílias podem usar e devem usar bastante isso, né? O abraço, uma mão no ombro, ou né, um cafuné na cabeça, enfim, isso é importante, tá? Pode ser muito interessante também. E, enfim, já estamos finalizando aqui, mas, em resumo, luto é adaptação, certo? É a emoção dessa perda, ou seja, é uma adaptação. E o que envolve essa adaptação, né? A gente precisa achar um lugar adequado para todas as pessoas e coisas que a gente perdeu. E quando eu falo adequado, eu estou falando de manter o antigo e construir o novo. Foi o que eu trouxe anteriormente. Elaborar a perda não significa esquecer o passado. Até porque foi isso que eu falei. Você nunca vai esquecer as perdas gestacionais que você teve. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer jamais dos meus abortos. Eles fazem parte de mim, da minha história. Né? E não queiram que a criança esqueça também a vida dela, tudo que ela já viveu, né? Das experiências que ela teve, porque faz parte de quem ela é. Né? Então, elaborar esse luto significa manter essas pessoas e coisas que a gente carrega e adicionar novas pessoas e coisas, né? Para esse momento, para nossa vida. Eu lembro que eu atendi uma pessoa no consultório uma vez e eu lembro que ela guardava assim muitas plantinhas. E ela parou de cuidar dessas plantinhas e começou a acumular assim todas as plantinhas mortas assim, né? E a gente foi, né, falando sobre isso e tal, conversando. E aos poucos assim ela começou a plantar outras coisas, né? E cuidar mais, assim, e até que acabou as plantinhas mortas ali, né? E isso foi tipo uma virada de chave, assim, né? No sentido de que quando tu tira, tu ressignifica as coisas, né? Tu dá um outro sentido, mas também à medida que tu pode tirar uma coisa, tu dá espaço para uma outra também, né? Assim, ficou bem metafórico, assim, essa questão com a paciente, assim, bem interessante. Mas é exatamente isso. Por isso que a gente tem que olhar para essas coisas, né? Que a gente carrega. Para as nossas plantinhas mortas, né? Para ver se dá espaço para plantinhas vivas, né? Para outras coisas. Não que a gente vai esquecer as que passaram, né? Um lugar dentro da gente. Mas é isso, a gente vai abrindo espaço de novo. Para receber o mesmo. E aí, assim,
O que facilita esse processo para a gente finalizar? Primeiro, abrir espaço para as memórias, né? Porque o luto, ele traz muitas memórias. Aliás, uma das coisas que acontece muito, que eu vejo relacionadas a isso, por exemplo, isso não só na adoção, mas assim, quando a gente encontra alguém que perdeu o pai, a mãe, um filho, né? E a gente não quer tocar no assunto, a gente não sabe o que falar, porque a gente acha que vai causar dor naquela pessoa. E tudo que aquela pessoa quer é um espaço para falar do filho, do pai, da mãe, do marido, do filho, né? Então, a gente precisa isso, abrir espaço para que essas memórias venham, para que essas lembranças venham, para que esse sentimento venha, né? E perder esse medo de, não, vou causar sofrimento, que é o que eu falei, às vezes o sofrimento é nosso, é a gente que não sabe lidar com aquilo, né? Eu vou perguntar e o outro vai começar a chorar, eu vou fazer o quê com o choro do outro, né? Eu vou falar o quê? Eu não sei nem o que falar. Então a gente evita algumas situações, né? Com a desculpa de que o outro vai sofrer, quando na verdade a gente não sabe lidar, né? Então, a criança, ela precisa ter os seus sentimentos validados, valorizados, nomeados, porque ela não sabe, né? Então, assim, não dá para falar, agora a gente está na vida nova, não chora não, porque olha só, agora a gente tem uma vida nova, olha só que legal, né? É assim, com muita saudade do seu amiguinho, né? Nossa, eu também ficaria com muita saudade do meu, se eu ficasse longe dele. Você quer fazer um desenho para ele? Você quer fazer uma visita? Você quer acender uma vela? Você quer fazer uma oração? Você quer, enfim, qualquer ritual, né? Qualquer coisa. Você quer escrever uma carta? Você quer fazer uma chamada de vídeo? Eu não sei o que vai caber aí dentro, né, dessa relação e dentro desse processo, mas é isso é validar, isso é entender, sabe? Outra coisa, permitir que a criança guarde objetos, né, antigos, então, que vem da família acolhedora, um ursinho de pelúcia que ganhou da família acolhedora, enfim, alguma coisa que vem do acolhimento, isso é muito importante para a elaboração desse luto, né? Ajuda a validar, valorizar a história de vida dessa criança, mostrar que tem espaço para tudo que ela traz ali, né? Então, assim, sempre deixar isso bem claro para ela. Ela pode carregar aquele cobertorzinho todo surrado que ela trouxe lá do acolhimento, que ele vai ser muito bem cuidado, porque aquilo representa todas as lembranças que ela tem, todos esses lutos que ela carrega, sabe? E às vezes é um pedacinho que segura ela ali. Nossa, aliás, até separei uma frase aqui que é de um James, eu nem sei se alguém souber essa frase, mas é uma frase super simples. Ele fala assim: querer que a criança se desligue do que é relacionado ao que foi perdido é como pedir a um náufrago que se desfaça do pedaço de casco que o segura em alto mar. Então, daquilo, né, que é o que está salvando a vida dele, né? E a gente fala, larga disso, tá tudo bem, olha aí, tem um marzão pra você nadar, né? E a gente não consegue perceber a importância daquilo que, né, que ele está agarrado. Então, às vezes é isso, é uma lembrança que essa criança tem, um cobertorzinho que ela traz e precisa ser valorizado, tá? E validado. Fornecer informações corretas a respeito da história da criança também, isso é muito importante. Lógico, de acordo com o que a criança é capaz de entender, de acordo com as informações que vocês têm, que às vezes os pais não têm muita coisa, tá tudo bem também falar não sei, né? Quando você crescer, vamos pesquisar, enfim, né? Mas sempre trazer coisas que ajudem a criança a elaborar esse luto, tá? De acordo com a idade dela e com o que ela dá conta de assimilar. Tá? Eu lembrei de uma coisa aqui, só que eu queria falar, que eu pulei, porque acho que eu começo a me empolgar, a gente foi falando de coisa aqui, mas que acontece muito. Tá aqui, é verdade. Faltou mesmo. Que é a questão, Lucas, das comparações, né? E que também pode acontecer aqui da saudade, né? Então, assim, quando a criança fala assim, porque lá no abrigo, a tia Ruth fazia feijão com linguiça, sabe? Então, assim, a mãe serve lá alguma coisa, e aí a criança faz uma comparação com a fulana de tal lá, e aí a mãe fica se sentindo péssima, porque, nossa, que maior carinho isso aqui, ela tava falando que lá era mais gostoso, né? Que lá era melhor e tal. E, gente, então, maravilhoso, né? Sei que é sofrido para muitos pais, mas é isso, a gente precisa mudar a perspectiva, né? Ter um novo olhar para a adoção. Eu falo que é isso que é meu objetivo aqui, né? Trazer um novo olhar para a adoção. Então, é muito maravilhoso, porque vocês já ouviram acreditar que morre vira santo? Quem morre vira santo. A pessoa pode ser um carrasco, mas aí todo mundo, nossa, mas era uma pessoa super boa, super amado, super amigo e
consegue carregar coisas ruins, porque quando a gente entra em contato com aquilo, tá muito difícil. Então a gente guarda as coisas boas das pessoas. E quando a criança ela começa a comparar, significa que ela está elaborando isso também, ela está com saudade. Né? Então você fala, não leva para o lado pessoal, valida esse sentimento. Nossa, eu acho que a tia Ruth devia fazer um feijão muito bom mesmo, porque você está falando desse feijão aqui. Nossa, será que não vai comer esse feijão de novo? Né? Enfim, aí vai alimentando isso, essas lembranças da criança, né? Para de levar para o lado pessoal. Porque essa comparação, os adultos não fazem, obviamente, porque a gente, né, tem um filtro, mas a criança não faz. E às vezes nem é realmente, não acredito que seja, para afrontar os pais, né? Assim, para machucar. Mas é mais porque ela está com saudade mesmo, né? Ela está manifestando esse luto dela. Né? Então, essas comparações né, com a comida, ou os horários, né, com qualquer coisa. Né? Então, está relacionado a isso também, ao luto. Né? E é importante que a gente entenda para poder acolher, acorda, né, e falar, e validar, porque a criança precisa desse espaço. Tá? Enfim, é isso. Eu ia acabar com a frase que eu já falei lá, né, do Parks, que é o luto é um processo que pode ser adiado, mas não evitado. Né? Então, a gente precisa trabalhar para que essa elaboração aconteça o quanto antes, porque senão lá na frente isso vai continuar reverberando e trazendo muito sofrimento. Então, o luto ele tem que ser elaborado e quanto antes ele for melhor para todo mundo. Né? Então, vamos começar a olhar para ele, né? Vamos entender o que ele significa, vamos abrir espaço para esse vazio, para essa dor, para essa saudade, para tudo que ele traz, para o sentimento difícil de lidar, porque só sentindo que a gente consegue elaborar. Né? A gente consegue lidar com o que é falado, né? Com o que é dito, né? Com esse espaço, assim, que nem tu diz, né? Um espaço de diálogo, assim, que a família pode propor, né? Propor, assim, né? Suporte e tudo mais. Sim, entender que é isso. O luto, ele traz muitas lembranças. Né? Eu sei que para as famílias pode ser difícil de ficar ouvindo, né, essas comparações, histórias do passado, né, e às vezes as crianças faziam demais também, né, e aí é isso, idealizam demais, e aí você fala, nossa, aquele pai era perfeito, e eu tô aqui, né, dando cabeçada, enfim. Mas ele tem a ver com isso, né, com a gente guarda o que tem de bom, né, porque é mais fácil a gente elaborar, e que bom, é um processo saudável também, tá? A criança guardar o que ficou de bom. É isso mesmo que ela tem que guardar. Né? Não ficou de ruim, é muito difícil mesmo de lidar. Né? É isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Estou vendo aqui. E Sandra, nós somos muito teus fãs, Renata. Obrigada. Gente, fãs, nossa, Deus me deu fãs, imagina. Nunca pensei. A Marley. Ai, Marley, olha, eu nunca pensei nisso, mas várias pessoas já me perguntaram, mas gente, acho que eu não sei se eu tenho competência para isso, não. Renata, muito obrigada, igual o Lucas falou, nós do Instituto Filhos temos um carinho enorme por ti. Ai, obrigada, gente. A Simone, minha aluna, super aluna, Lúminos, Travessia, a Simone tá em todas, tá na live, obrigada, gente. Muito esclarecimento. Obrigada, que bom, gente, que vocês gostaram. Ai, fico muito feliz, viu? Muito mesmo. É isso, se tiverem alguma dúvida, coloca aqui, ou depois manda lá pro Lucas no Instituto, para as meninas, e a gente vai respondendo, vai trocando. Viu? Mas que bom. Que bom. Vamos desmistificar esse tema também, né? Do luto. Muito bem. Ai, o Edu, meu aluno. A Renata salva ajuda muito as adolescentes. Ai, que amor. Obrigada, viu, Edu? Semana que vem nós temos encontro, hein, do Muito bem. Gente, obrigada. É isso. Nossa, não tô conseguindo abaixar os comentários, não sei como é que. Ai, meu Deus. Quem vê pensa que eu sou muito tecnológica. Daqui a pouco vira a câmera. Ai, vou deixar assim. Ó, Lucas, é isso. Tem alguma coisa que você complementar? Alguma pergunta que ficou? Alguma coisa, algum caos que você lembrou ali para contar? Não. Eu acho que era isso. A gente aprofundou bastante, assim, né? Falamos bastante sobre o que gira em torno aí da adoção. Claro que assuntos tem para mais muitas lives, assim, né? Mas te agradeço aí
pela disponibilidade, por ser tão acessível assim, né? Eu mandei mensagem, tu já respondeu, já aceitou e tal, foi muito rápido. Então, te agradeço, né? Que a gente possa criar outras lives também, assim, em Muito, outros momentos. muito. Estou à disposição de vocês, viu? Quando quiserem, precisarem. Então aí a gente vê alguns outros temas interessantes, né? A questão do trauma é muito legal da gente conversar, a questão de medicação também dos transtornos, né? Apesar que não é minha área os transtornos, mas como o trauma e os transtornos, né, eles se misturam aí, causam tanto transtorno para as famílias, né? Tantos medos, enfim. Ah, É isso, ah, estou aqui à disposição, adorei, muito, muito obrigada. E quem quiser mandar, vou falar para eles mandarem as dúvidas aí para vocês, no Instituto, né? Ou sim, manda para claro. mim também, não sei se quem me segue pode me mandar. E aí eu vou marcando, se for relacionado à live, eu já vou marcando eles lá. Aí eles também repostam, né? Então, Uhum. tudo bem. Eu Tá espero em bom. breve ter novidades aqui justamente sobre o grupo, tá? Eu estou estruturando um programa aqui para justamente ajudar as famílias na elaboração desse livro. Então, em breve, quem sabe, já trago novidades, viu? Tudo bem. Perfeito. O, o José ali, ele agradeceu, né? Ele é o presidente do Instituto e a Shirley, ela é a diretora, né? Ah, obrigada. Eles agradeceram ali. Fico muito feliz. Eu falei para o Lucas, é um trabalho muito importante esse de preparação, de apoio das famílias. É essencial que elas tenham esse espaço, né? E apoio, informação de qualidade, porque realmente, né, são desafios, né? Parentalidade é a coisa mais desafiadora que tem. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, falei, olha, eu sou da seguinte opinião, quer ter filho? Tenha. É a melhor coisa da vida. Não quer? Não tenha, porque é a coisa mais desafiadora da vida, né? Então, é muito essencial a gente dar apoio, seja no biológico, né, no adotivo, enfim, porque a parentalidade, de um modo geral, é desafiadora. Né? Então, esse trabalho que vocês fazem é muito lindo, muito rico, muito necessário. Então, estou aqui à disposição, tá bom? Perfeito. Até a próxima. Então tá, muito obrigado de novo, Renata. Seguimos aí conversando, trocando. Tá, Qualquer outro momento a gente volta a conversar, então. combinado. Muito obrigada, viu? Gente, Tá um beijo. bom? Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau. gente. Tchau.